e a Secretaria de Cultura, e isso é uma parceria, um pé uma parceria. Eu queria perguntar para o Franco se a gente pode continuar dando passos para fazer outras atividades em conjunto, né? E como é que a gente pode estar caminhando nesse sentido. Eu gostaria muito, Charles, uma coisa que eu vi no vídeo que eu gostei muito, que você não chegou a tocar aqui, porque você conduziu sua fala por outros caminhos, o Beto até falou um pouquinho, mas ele tratou dois conceitos aqui, que é sexo e que é gênero. E eu lembro que no vídeo que você trabalha, no conceito de orientação sexual também, você fala até de papéis de gênero, né? Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, eu agradeceria. Aí você contou uma história, e essa história me deixou muito, eu queria saber o resto dela. Você falou assim, você tem relatos de meninas que vêm aqui na biblioteca e que as pessoas têm uma sensibilidade para fazer o tratamento dessas meninas, né? Se você pudesse contar o que é, como é que é essa sensibilidade que a gente vê na biblioteca, eu tenho certeza que a gente agradeceria muito, porque o acolhimento é uma das grandes preocupações que nós temos hoje, em como saber acolher para poder dar acesso à leitura, à informação, seria muito bacana. Agora, o Beto, ele falou coisas muito interessantes, mas uma que eu gostaria que ele aprofundasse mais. Você falou de um conceito que eu acho que é pouco, talvez para mim é pouco comum, talvez seja pouco comum para a plateia, que é o conceito de redesignação. Se você pudesse tratar um pouco mais sobre essa questão do conceito de redesignação, eu gostaria de ouvir mais você nesse sentido. Eduardo, você falou muito da questão da legislação, né? E essa questão dos decretos aqui, por exemplo, quando você falou da questão do funcionalismo público, você usou até uma frase que é a relação da inflação funcional. Se você pudesse explicar mais sobre isso, eu ficaria muito grato, né? E eu gostaria muito também de abrir para perguntas, né? Gostaria de saber se há mais pessoas na plateia que têm perguntas, porque daí as pessoas podem, eu acredito, que em vez de eles responderem essa bateria de perguntas primeiro, pode se somar mais perguntas e eles podem responder de uma vez só, né? Alguém na plateia? Luciana? Eu quero. Glauco. Quem mais? Beth Pedrosa. Sérgio. Mais alguém? Então, vamos lá. Então, Luciana. Microfone. Não sei. Tem microfone? Boa tarde, meu nome é Luciana, sou bibliotecária, sou coordenadora de uma biblioteca do Tatuapé. E a minha pergunta, eu não sei se eu vou conseguir formular ela direito, mas eu acho que é para a banca, né, de modo geral. Quando a gente fala de militância homossexual, a gente vê muito o homem, né, se colocando, o gay. E eu vejo, assim, porque tem muitos amigos gays, muitas amigas lésbicas, eu não vejo a mulher, a lésbica, se colocando, né? Inclusive na marcha das vadias que eu participei recentemente, haviam poucas mulheres, né? Poucas pessoas. Eu queria ver da banca, né, ver com vocês, principalmente da fala do Beto, que ele colocou bastante isso, né? Dessa questão de gênero, dessa posição do homem, né, ser o condutor. O que vocês acham disso? Se isso é verídico, né? Porque pelo menos não tem visibilidade da mulher, da lésbica se colocar. É isso. Não, mais pergunta. Eu. Sexual, a gente está falando da necessidade de uma diversidade. Então a minha questão é por que a gente ainda está tratando e qual é a necessidade de se tratar esses conceitos, essas categorias? Será que não são nelas que a gente comete talvez aí, né, as mesmas reproduções em categoria LGBT, simpatizantes? Recentemente me falou, eu não vou mais tirar o S da Paraná Gay, entendeu? Então, quanto na verdade, e eu acho que tem uma afinidade no discurso da mesa, no meu olhar, né, de que a gente não está mais falando de uma diversidade que seja só sexual, falando da necessidade de afirmação da diversidade, de uma natureza que, na verdade, é uma natureza naturante por si, né,
Eu brinquei na primeira parte do fórum, que eu falei que eu não sei se eu errei ou se eu concordo com a terminologia. A gente está falando de uma biodiversidade, né? A gente não está falando só de diversidade, a gente está falando de uma diversidade que está na possibilidade do próprio vivo, e que no vivo acho que a gente encontra essa necessidade de afirmação e atualização. Enfim, minha pergunta é simples, acho que em relação a isso. Será que a gente não repete de novo os mesmos esquemas e padrões, também colocando categorias dessa diversidade sexual, seja ela GLBT, seja transexual? Para mim ainda é uma questão. A Beth lá atrás. Não, na realidade não é uma questão. É assim, quando eu sentei aqui e a gente está. Eu odeio falar muito. E tem esse tema sendo debatido no âmbito das bibliotecas, eu acho que já é sei lá, uma coisa. Não é. Assim, a gente avançou nessa discussão da diversidade. E a outra coisa é que o Beto falou do preconceito. Eu acho que a gente tem que ficar discutindo, cutucando os preconceitos diversos, especialmente esses que a gente tem, negros, homossexuais, porque é da discussão que a coisa muda. Você deu o exemplo dos estudantes negros. Eu lembro de estudar na PUC há muitos anos atrás, não tinham estudantes negros. Hoje você tem um número, a política de cotas sendo discutida. Então, eu acho que há uma necessidade intensa da gente ficar discutindo. Água mole em pedra dura. É assim, não é uma pergunta, é só uma vontade de falar. Aqui encaminhar, assim, uma pergunta prática de alguém que atende usuários. Foi o que aconteceu recentemente comigo. Aqui encaminhar duas adolescentes menores que estão interessadas, no caso, a família está totalmente contra, ou seja, no centro de referência, na parte que se refere de participação em parcerias, aqui encaminhar uma questão, digamos, prática. Quero saber se o centro de referência, se vocês já têm uma biblioteca e se tem onde está localizado, se existe já esse espaço no centro de referência. É o seguinte, minha pergunta, ou mesmo a colocação, talvez nem uma pergunta. Primeiro, você começou perguntando a Beto sobre quem era preconceituoso, não é? Foi a primeira pergunta sua. Há muitos anos atrás, eu convivia com uma pessoa que tinha 8 filhos. Essa pessoa era negra. E ao apresentar e mostrar o último filho, ela se vangloriou, dizendo que aquele era assim, a mais branquinha das minhas filhas. Quer dizer, a sua fala me retornou a questão do preconceito. Não se nasce preconceituoso, mas vai se adquirindo na própria sociedade. Né? A mãe, que tem 8 filhos negros, aquele era o mais claro, não sei porquê, e ela apresentava como se fosse a filha melhor, mais, enfim, a mais branquinha. Né? E quando se falou em preconceito, me veio logo essa história que já guardo bastante tempo. Só isso. O Franco, quando ele estava apresentando os dados estatísticos, ele mostrou que se concentra no centro um número maior de violência. Eu queria saber se tem alguma análise, por que isso? De tantas perguntas, eu acho que eu vou encerrar esse primeiro momento, depois eu volto a perguntar à plateia, se a plateia gostaria de fazer mais alguma questão. E aí eu passo a palavra. Vamos começar pelo Franco? Quase na ordem. Né? Vamos começar pelo Franco?
eu acho que se eu pular alguém, enfim, sobre a parceria, lógico, inclusive a Secretaria chama participação e parceria, então está no nosso DNA estabelecer parcerias, a gente está sempre à disposição. Sobre a questão do fluxo, nesse material que vocês receberam, tem os contatos, né? Do Centro de Combate à Homofobia e da CARES. Aqui, que inclusive está no Telecentro, que a gente criou o que a gente chama de Centro de Referência Online. É um link que tem na página nossa da Secretaria, ele ficou um tempo nos coisas do Telecentro, e você pode fazer essa denúncia pelo computador, tanto denúncia de homofobia como de racismo. Esse é um serviço que a gente criou ano passado pela nossa Secretaria, né? Acho que é isso. E aí a pergunta sobre os dados, o que a gente analisou, a gente tinha essa intuição que o centro seria um que a gente chama de hotspot. Por quê? Porque ali é onde se concentram os locais de frequência dessa população, e também tem um número maior de pessoas da comunidade que moram na área do centro, né? Então, realmente, isso foi o que o mapa apontou, né? Além do que, o próprio centro de referência fisicamente está localizado no centro. Então, tem todos esses fatores. Mas o que foi surpreendente é que, quando você olha o mapa, elas não acontecem só no centro, né? Você tem esses acontecimentos espalhados em toda a área geográfica da cidade, né? Então, acho que eu não esqueci de nenhuma, né? Tá bom? Obrigado. Deixa eu voltar então um pouquinho na questão dos conceitos. Quem quiser mais cartilha, a gente trouxe aqui um pouquinho a mais, tá? Então, voltando na questão dos conceitos, eu vou falar um pouquinho deles, rapidamente o que é cada um, né? Conforme o Cláudio me pediu, para depois falar sobre o uso que a gente faz desses conceitos, que eu acho que tem a ver com uma das perguntas que foi feita, né? Então, assim, quando a gente fala de sexo, a gente está falando de sexo biológico, a gente basicamente está falando de anatomia, né? Daquilo que a gente está vendo. Então, de pênis ou vagina, e de caracteres secundários também, né? Pelos, ou presença de pelos ou não, né? Essas outras categorias que compõem o sexo biológico. A partir daí a gente começa a pensar a categoria de gênero como uma construção histórica, social e cultural, né? Que aí vão ter diversos dispositivos, né, que vão gerar a produção desses conceitos, mas o importante é a gente entender que a gente está falando de masculino e de feminino, e tirar esse conceito de gênero, né, remover essa cola do conceito de gênero ao sexo biológico. Então, uma das autoras que eu já li, ela cita, por exemplo, a ultrassonografia. Né? Quando o médico está lá examinando e vendo o bebê através do ultrassom, ele diz para o pai e para a mãe o quê? É um menino, é uma menina. Né? Ele não diz assim, vejo um corpo com pênis, ou vejo um corpo com uma vagina. Ele diz, é um menino ou é uma menina. Então ele já está inscrevendo essa pessoa numa categoria de gênero, né? E a partir daí, o pai e a mãe vão começar a reproduzir uma série de discursos do gênero que a criança já foi atribuída antes mesmo de nascer. Né? Então, se é um menino, né, a gente está falando do masculino, então o quarto vai ser azul, com brinquedos típicos de menino, ou ele vai ter outras cores que também são ligadas ao masculino. Quer dizer, a gente está falando de uma coisa que foi construída ao longo do tempo. Basta a gente entender que o que é considerado às vezes masculino aqui, em outra cultura pode não ser, né? E vice-versa. Existem coisas que nós consideramos como sendo algo ligado ao feminino e que outras culturas ligam ao masculino, né? A gente tem diversos exemplos aí que a gente pode ver, como por exemplo o cabelo, né? Então tinha uma época, eu lembro,
o choque do meu pai, por exemplo, quando eu quis deixar o cabelo crescer, né? Não podia porque o cabelo comprido era coisa de mulher, né? Hoje em dia já é muito comum a gente ver isso por aí, como a gente também vê mulheres de cabelo curto, né? Então coisas vão se transformando e perdendo sentido durante o tempo. O papel de gênero que eu falo no vídeo é a performance de gênero, né? É como eu exercito esse gênero no dia a dia, que fala também de roupas, de características corporais, fala de como eu expresso o gênero, né? Então, por exemplo, a performance de gênero, o homem não chora, né? O homem não pode demonstrar afeto, o homem tem que ser forte, né? Isso tem a ver com performance de gênero. E orientação sexual é aquilo que a pessoa deseja, é por quem ela estabelece o afeto, né? É o objeto de afeto que ela escolhe. Então, se é um objeto homossexual, heterossexual ou bissexual. Homo, quando é o mesmo, né? Pertence ao mesmo gênero, masculino, homem com homem. Hétero, quando é diferente. Bi, quando é os dois, né? Então, eu falo basicamente desses 4 conceitos e da possibilidade desses conceitos se articularem das maneiras mais diversas possíveis, né? Que é o que a gente realmente vai ver e é o que eu vejo na minha prática psicológica, na minha prática clínica. Essas coisas elas se articulam de uma maneira muito diversa. Daí eu queria falar um pouquinho de que quando a gente estabelece esses conceitos, eles são conceitos que tentam, de uma certa forma, ser descritivos e falar um pouco sobre algumas realidades e sobre algumas subjetividades do ser humano, mas que eles não se pretendem ser definitivos, né? Eles não se propõem a ser universais. Porque se a gente se propor isso, né, a gente começa a realizar uma violência. Da mesma forma, como o homossexual ele sofre violência, a gente começa, a partir desses conceitos, gerar violência. Eu me lembro muito bem de discussões, né? Eu também falo no vídeo sobre o que é LGBT, o que são as siglas, né? E aí eu já ouvi falas, às vezes, do tipo assim: fulana é transgênero. Não, ela é travesti. Não, ela é transexual, né? E aí você começa realmente a praticar uma violência, a reproduzir uma violência se utilizando de conceitos que têm como ideia libertar as pessoas de certos preconceitos, né? Primeiro que a gente tem que entender que esses conceitos são na verdade produções discursivas, né? E os discursos eles só se justificam neles mesmos, né? Muitas vezes um conhecimento que vem de fora ele não consegue se articular com aquele conhecimento que a gente gerou ali, mas a gente pode até gerar outros conhecimentos a partir disso, né? A gente tem que pensar que esses conceitos eles são feitos para tentar explicar uma realidade que a gente encontra, mas que de forma alguma eles conseguem abarcar toda a diversidade da vida humana, né? Eu trabalho muito, atendo às vezes muito transexuais, e a gente tem, por exemplo, a ideia de que transexual foi construída ao longo do tempo pela medicina, é uma pessoa que tem aversão ao sexo anatômico, né? Ou aversão ao pênis ou aversão à vagina. Quando a gente pega a grande maioria das pessoas que se considera transexuais, né, a gente vai ver que na realidade isso não acontece com todo mundo. Até mesmo porque é interessante que eu diga até que, por exemplo, por que é interessante o uso de conceitos, né? Eu escuto muitas falas assim: eu cresci a vida inteira me sentindo desconfortável com o meu corpo. Ou eu me sinto desconfortável quando dizem que eu sou homem, eu não me sinto homem, eu me sinto mulher. Quando as pessoas elas descobrem o conceito de transexualidade, um mundo novo se descortina para elas, né? E elas veem a possibilidade, então, de encontrar uma nova forma de viver e de construir as suas subjetividades e as suas identidades.
Então, esses conceitos eles podem ser tão benéficos, né, como eles podem ser preconceituosos também e realizar uma violência. Né? Então, por exemplo, os transexuais nem sempre eles têm aversão aos seus sexos anatômicos. Né? O que é mais predominante é esse desconforto com o gênero, com a norma de gênero imposta. Né? Então, disseram que ao nascer eu sou menino, e eu nunca me senti menino, eu não quero me apropriar desse universo masculino. Esse desconforto geralmente é constante, mas nem sempre a pessoa tem esse desconforto com o sexo anatômico. Às vezes ela até tem alguma atividade sexual que envolve o órgão sexual, mas a medicina convencionou chamar de transexual verdadeiro só aquele que tem essa aversão. Né? Então, para a gente ver como essas práticas discursivas, esses conceitos que eles são gerados, eles podem tanto ser benéficos, como eles podem também causar algum tipo de violência. E assim, acho que foi a sua pergunta, né, que falou das adolescentes, para onde encaminhar. Assim, a gente tem na psicologia brasileira hoje um momento que eu ainda considero tenso. Né? O Fulberto falou uma fala muito importante sobre pessoas querendo modificar uma resolução do Conselho, né? E a gente tem um momento ainda que eu considero tenso, porque a gente sai da faculdade de psicologia pouco apropriado desses conhecimentos e até desses conceitos que eu falo no vídeo. Né? Muitas vezes o psicólogo, quando ele sai da faculdade, ele está pouco preparado para atender essa população, a população LGBT. Né? A gente a gente deveria ter a liberdade de encaminhar essas pessoas para qualquer psicólogo. Qualquer psicólogo deveria ser capaz de atender um LGBT de uma forma adequada. Mas isso ainda não é uma realidade no Brasil. Né? Em outros lugares até é muito mais tranquilo. Então a gente encaminha para equipamentos públicos, por exemplo, no CCH, principalmente para equipamentos públicos que tenham sido sensibilizados, né, que já tenham tido contato com essa questão, ou com psicólogos que trabalham sabidamente com essa questão e desenvolvem algum trabalho. Porque a gente sabe que pode acontecer até uma violência. Né? A pessoa diz assim, eu aceito, eu vejo como normal, mas ela não tem um conhecimento técnico para poder tratar adequadamente. Como eu disse para vocês, né, eu falo um pouco mais especificamente da psicanálise, que é a minha linha teórica. A teoria ela nasce heteronormativa, né? Se eu não faço um processo de repensar essa teoria e como que eu posso trabalhar essa psicodinâmica da pessoa sem pensar esses conceitos que envolvem essa norma heterossexual, eu não consigo dar um atendimento adequado, por exemplo, para uma pessoa transexual, né, que foge completamente a esse quesito. A pessoa transexual ainda hoje é vista dentro da psicanálise, tanto freudiana, principalmente lacaniana, como uma pessoa que é psicótica, né? Portanto, uma pessoa doente. Né? E nós já temos uma experiência de prática clínica que vai dizer que essa pessoa ela absolutamente é neurótica, como todos nós. Né? Ou seja, a pessoa simplesmente desenvolve uma depressão, uma ansiedade por ser transexual e não ser aceito, não ser reconhecido pela sociedade como pertencente ao gênero que ela quer pertencer. Né? Mas de psicóticas, portanto de doentes, elas não têm nada. Né? Essa é a prática clínica que a gente vai ver no dia a dia. Então é um momento ainda delicado, onde às vezes encaminhar o LGBT para um trabalho psicoterapêutico adequado é ainda difícil. Né? A gente está num processo de construção, o próprio Conselho tem feito um esforço nesse sentido, para colocar disciplinas na faculdade que propiciem que os psicólogos saiam com uma formação mais adequada nesse sentido. A minha pergunta talvez foi mal formulada. Qual equipamento seria mais adequado? Por serem menores.
Ricardo, o conselho tutelar, que a família está contra, que não queria isso. O conselho de diferença. Eu posso estar enganada, mas mesmo assim eu vejo isso como uma questão social, não como uma questão psicológica. Sim. Né? A primeiro momento, o espaço que está acolhendo essas duas meninas tentar se sensibilizar para a questão como um relacionamento, seja lésbico ou heterossexual. A questão é o relacionamento e o conflito familiar com essas pessoas. Essa é a primeira questão. O equipamento tem que se mostrar mobilizado e sensibilizado para estar acompanhando isso. E aí a gente coloca à disposição o Centro de Referência da Diversidade para estar recebendo essas meninas, porque aí tem várias questões. A questão da homossexualidade, a questão da adolescência, né, que é meio complicado de se trabalhar, mas acima de tudo a gente tem que trabalhar o respeito das duas pessoas, que é isso que a gente tem que ver. E aí a partir daí a gente vai tentar fazer a mediação com a família, né, porque a família precisa entender esse processo. Já posso continuar? Respondendo a sua colocação, é assim, eu vejo muito importante nos equipamentos, na hora de uma travesti, uma transexual, para frequentar ou para usar o serviço, a princípio, a partida é da gente que está atendendo. Se eu me deparo com uma menina travesti transexual ou transexual, no atendimento, eu já digo logo de primeira, como você quer ser chamada? Porque ela não vai saber lidar com essa situação. Você tem que ser a partida de início, porque ela vai perceber que aí o tratamento já está diferenciado. A gente tem algumas meninas aqui que fazem, eu acho que é telecentro, né? Que elas participam. Então, a gente trabalha muito na questão da qualificação profissional. E algumas coisas a gente não tem lá no serviço, a gente encaminha para os espaços. Então, quando a gente encaminha, a gente faz um encaminhamentozinho, uma carta, e a gente já explica para a pessoa também, já está se colocando, olha, esse documento aqui é meu porque eu sou travesti, sou transexual. Só que esse processo de educação a gente não consegue com todas, muitas se prendem e não conseguem falar que é travesti ou transexual. E muitas das vezes passam por esse constrangimento. E aí cabe a nós também estar ligado a isso, né? Para dizer como é que você quer ser chamada. Isso não é só para as meninas, né? Para qualquer pessoa. Porque de repente meu nome é, por exemplo, meu nome é Thaís, mas eu gosto de chamar de Thaisinha. Então quando as pessoas perguntam como é meu nome, eu falo, eu me chamo Thaís, mas você pode me chamar de Thaisinha que eu me sinto mais confortável. É a mesma coisa. E eu acho que também foi para mim a questão da biblioteca, não é isso? Se lá no Centro de Referência tem a biblioteca. Então, hoje, o que a gente tem lá no Centro de Referência? A gente tem uma estante que com alguns livros que foram doados. E como que a gente faz a utilização desse livro? Toda quinta-feira a gente tem uma oficina que chama Pontos de Leitura. Então a gente pega um livro ou algum texto de algum livro que está na estante e uma educadora, ela lê aquele texto ou faz com que as meninas que frequentam o espaço leiam e aí se discute aquele parágrafo do livro ou aquela página do livro. É o que a gente tem hoje. Mas tem várias técnicas, está mais desenvolvida, né, essa cirurgia. Então ela é uma cirurgia que já é feita no Brasil, é feita em vários outros países, né? Tem mais técnica, tem mais estudo a respeito dessa cirurgia, tem várias técnicas. Não cabe dizer, avançar nesse sentido, só queria que ficasse claro que redesignar significa fazer esse ajuste, né, a construção da sua nova vagina, utilizando aí, né, do seu cliente. No caso, nós falamos de male to female, de homem para mulher. No caso de female to male, que é de mulher para homem, a cirurgia de construção de um neopênis, de um pênis, ela ainda não está totalmente funcional. É uma cirurgia difícil, é uma cirurgia muito mais complicada, tem muito mais rejeição. E se você tem a preocupação quando você constrói uma nova vagina que ela seja funcional, né, que a pessoa possa manter relação sexual, que ela tenha anatomia, que ela tenha, no caso da construção de um neopênis, isso nem sempre plasticamente é tão tranquilo. Então, por exemplo, para manter a ereção tem que usar uma bomba,
né, que você tem que fica dentro do neopênis, você fica apertando para a bomba e encher com ar. É um processo muito complicado. E aí, assim, a maioria dos homens transexuais não tem um neopênis. Porque não convém por questões de saúde, por questões de dinheiro, por questões de tecnologia, tê-lo. Isso não significa que eles são menos homens. Isso que a gente tem que ter super claro. A Thaís falou uma coisa que é super importante, não é o órgão, o respeito não é ao órgão, se ela tem entre as pernas uma vagina ou se tem um pênis. O respeito é o que ela diz que ela é. Eu me sinto mulher. Isso é identidade de gênero. Identidade de gênero é como a gente quer ser tratado, como a gente quer se relacionar, como a gente quer ser respeitado ou respeitada, sendo homem ou sendo mulher. Então isso é uma questão importante. Bom, segunda coisa, né? A questão da participação das lésbicas. Você percebe que é a reprodução da sociedade? Isso é horrível. A gente tem brigado muito dentro do movimento LGBT. O movimento chamava GLBT. E aí a gente fez uma discussão grande nessa coisa de trazer o L para frente, não só para uma mudança de posição de letra, mas para fazer uma discussão da necessidade de ter as mulheres assumindo, dentro do movimento, uma interlocução maior. Então essa é uma questão extremamente importante. Então, culturalmente, a gente tem que... eu tenho sempre essa opção. Quando me convidam, ou eu tenho que convidar alguém, eu prefiro que seja uma mulher do que seja eu. Porque isso garante a visibilidade, garante a fala, garante essa possibilidade. O movimento LGBT ele é tão misógino quanto a sociedade como um todo. Então, assim, essa coisa do espaço da mulher, a gente tem brigado muito. Na associação que a gente está, a Associação Brasileira está dizendo chega de presidente homem, a gente quer uma presidente ou travesti, ou transexual ou lésbica. Porque faz a diferença, a forma de pensar é diferente. Por mais que a gente pode dizer da democracia, etc, etc, a democracia ela tem que ser exercida de fato não só com a fala, mas com a cessão do espaço. Né? Você tem que sair do espaço e deixar que as pessoas assumam. Então, essa questão é super importante que você trouxe. Em relação à sua pergunta sobre as identidades, olha só, é uma questão muito particular essa. Eu não acredito que... Eu não acho que a gente tem que tratar essa questão da sexualidade como uma coisa naturalizante. Não é natural. Naturalizada. Sabe assim, é muito equivocado pensar dessa forma. Porque senão eu tenho professora que fala para mim assim, eu estou com um problema que eu tenho um aluno de 6 anos que é gay. Não, ninguém é gay com 6 anos, desculpa. Ninguém nasce gay. Não, porque eu nasci gay. Não, ninguém nasce gay. E isso as pessoas às vezes até usam como um recurso para evitar um pouco o preconceito. Não. Porque isso despolitiza, isso tira da pessoa, tira do sujeito a decisão de como que ele quer viver a sexualidade no seu corpo. Essa é uma questão super importante. Porque da mesma forma que a homossexualidade é uma invenção, a heterossexualidade é uma invenção também. É uma construção também. Então, o grande problema é que a gente coloca a heterossexualidade como modelo correto e o resto que vem como apêndice são possibilidades ou coisas não corretas. Então, é muito importante. Por que a gente está falando de identidade aqui? Porque a cada 36 horas, no Brasil, um gay é morto, uma lésbica é morta, uma travesti é morta, uma transexual é morta. Por isso, então, fazer uma política identitária, reafirmar a identidade, neste momento, significa estrategicamente a construção de políticas públicas. Eu não sou a favor de identidades cristalizadas. Não, as pessoas têm que ser fluidas. Agora, as pessoas têm que ter fluidez, elas podem experimentar, elas podem fazer outras coisas, elas têm o direito de fazer isso. Agora, se eu fico tratando tudo de forma muito fluida, quem é que vai pensar o protocolo clínico para que as travestis que têm silicone no seu tornozelo, porque o silicone desceu, vai fazer no hospital? Não, se é para todo mundo, então por que eu tenho que pensar nas especificidades? Por que eu tenho que pensar na especificidade das mulheres lésbicas que vão no ginecologista? E ela falando, eu sou lésbica, eu sou lésbica, eu sou lésbica. O ginecologista ao final fala assim, esse remédio aqui é para o seu companheiro tomar. Só se ela for dar para o consolo dela. Porque o companheiro dela é uma outra mulher. Então, é disso que a gente está falando. Então, reafirmar identidades, muitas vezes, pode parecer reacionário. Mas, nesse momento, é uma estratégia política para garantia de direitos. A gente não pode perder isso de vista. A questão do preconceito que você traz, a gente tem que discutir o tempo inteiro isso, porque você vive em sociedade e vão aparecendo cada vez coisas novas, e a gente vai absorvendo, ou não absorve por isso que o orgulho para todo mundo levanta a mão que tinha preconceito,
Não existe pessoa que não tem preconceito, porque só morta. E vocês não estão mortos. Porque assim, se é uma construção social e cultural, diariamente, cotidianamente, a gente está em contato com novas possibilidades, com coisas que fazem às vezes a gente, sem conhecer, já começar a julgar e começar a ter um posicionamento diferente em relação a isso, né? Então, você perguntou pra gente se no centro tem. Aí eu quero perguntar para vocês, qual a literatura LGBT que tem nas bibliotecas? Ela está sendo incentivada? Isso é para vocês, não precisa responder não. Ela está sendo incentivada? As pessoas que chegam lá têm acesso e sabem que tem? Tem. A gente tem comprado, a gente tem preocupado em comprar esse tipo de livro. Então assim, isso significa inclusão. Não adianta eu vir aqui falar com vocês, ficar a tarde toda aqui a gente conversando com vocês, e se vocês na hora que vocês forem comprar o livro, não colocar lá nenhum apontamento de algum livro LGBT, seja ele de história, seja ele de literatura, né? Então, isso é uma questão extremamente importante. Se tem problema com a compra do livro, ele não está na lista, na relação dos que podem comprar, começamos a pensar protocolos. Tem o Franco aqui, que é da CARES, tem o secretário de Cultura que pode ir atrás, o secretário de Educação, não importa. Faça essa demanda chegar, porque é importante que no índice dos livros que vocês podem comprar, exista a possibilidade, porque a gente conseguiu avançar para a questão racial, a gente tem que avançar para as outras questões também. Não é uma coisa que tem que ficar parada. Nós tínhamos um projeto, a gente não tocou esse projeto à frente ainda, mas nós vamos tocar esse projeto, que é a doação. A gente vai conseguir os livros, a gente vai fazer doação de uma caixa de livros com temática LGBT para as bibliotecas. Mas não é só fazer a doação, mas o livro tem que chegar e tem que estar lá, tem que estar acessível. Não é como faz a livraria. Quando a Laura Bacelar tinha o selo GLS, que ela produzia os livros chegavam nas livrarias, eles colocavam o livro lá no fundo, ninguém colocava o livro na prateleira da frente, escondiam os livros das pessoas. Então vamos pensar em estratégias juntas, isso é uma coisa super, super importante. Em relação à questão, né, que você falou, quando eu falei do preconceito, você lembrou da questão da mãe, né, que apresentou a última filha como a mais branquinha. Né? Então, só, é uma coisa muito triste essa situação, para entender o ponto de sofrimento dessa mulher. Porque assim, ela viveu tanto sofrimento em relação a perceber as não possibilidades. Da mesma forma que uma mãe muitas vezes fala, eu não quero que meu filho seja gay porque ele vai sofrer violência, ele vai morrer, qualquer coisa assim, aquela mãe está dizendo a mesma coisa. Será que numa sociedade, né, onde a branquitude, né, uma sociedade onde a branquitude ela estabelece quais são os parâmetros, será que se minha filha for mais branca ou menos negra, ela vai ter mais chance? É uma loucura pensar isso, mas não é do ponto de vista de quem está gostando, porque talvez ela vai ter mais oportunidade. Então, isso faz a gente pensar no quanto a gente tem que ser inclusivo nas nossas ações, né? No quanto a gente tem que pensar nas possibilidades para que essas coisas aconteçam. E fechando, eu convido vocês domingo à tarde, todo domingo à tarde, para entender um pouco essa questão da violência no centro. A gente tem o Lago do Aroche, ele se torna uma zona de sociabilidade da comunidade LGBT. Então, se você for ao Lago do Aroche no final da tarde, assim, a partir das 4 horas, 7 da noite, você vai encontrar 1.500 jovens ali. Se você perguntar de onde eles são, a grande maioria é de toda a periferia e das cidades vizinhas. Por quê? Porque eles encontraram no centro, nesse espaço, um espaço de sociabilidade, inclusive um espaço de proteção. E como eles estão juntos, estão numa quantidade grande, ninguém vai sofrer violência dentro desse espaço, né? Então, a gente tem aqui na cidade a criação de alguns espaços como esses. Eles começaram a fazer isso dentro dos shopping centers. Aí os organizadores, os donos, como chama? Gerentes, não, tem um nome isso, administradores dos shoppings, eles começaram a colocar esses jovens para fora, porque eles ficavam na praça de alimentação. Então eles ficavam de segunda-feira no shopping Tatuapé, agora eles ficam na parte de fora do shopping Tatuapé, eles ficavam no shopping. Então é uma cidade que não acolhe, é uma cidade que para ser gay, ou para ser explícito, ou para beijar, para pegar na mão, você tem que estar fora de onde você mora. Você imagina, pensa, eu nasci em Ermelino Matarazzo, esse é meu DNA, Ermelino Matarazzo, tá? Então assim, eu trabalhei anos na Zona Leste. Você imagina fazer isso em cidade Tiradentes? A violência é muito mais explícita nesse sentido, né? Você tem pouca segurança, você tem... Lá na República, no Aroche, tem uma delegacia comunitária, lá uma base comunitária, então se sentem protegidos em relação a isso. Então, e aí só fazendo uma propaganda,
Eu coordeno um programa que faz testagem de HIV, testagem rápida para gays, travestis e para homens que fazem sexo com homens. E a gente tem um trailer lá, todo domingo à tarde a gente faz testagem, conversa, aconselha, encaminha. Esses jovens, quem quiser conhecer, está convidado, tá bom? Obrigado. Eduardo. Eu primeiro gostaria de responder a indagação do Cláudio a respeito do Estatuto do Servidor. E aí, como eu mencionei, existe um decreto estadual, o 55.588 de 2010, e o decreto municipal 51.180 também de 2010. E os dois decretos, tanto estadual quanto municipal, diziam o seguinte: que os serviços públicos, município, Estado, devem respeitar a identidade de gênero de travestis e transexuais. Por quê? Como já explicou a Thaisinha, uma pessoa que se identifica com o gênero feminino, no entanto, o seu nome de registro é Cláudio, ou Paulo, ou João, você imagina a situação difícil para essa pessoa que está numa sala de espera de um hospital ou mesmo de um outro local público e alguém fica pregoando o seu nome, Cláudio Moreira Salles. Aí aparece aquela mulher linda, loira, maravilhosa, e ela diz: eu sou o Cláudio. Linda e loira, alguém me chamou? E linda, loira, obesa. E essa situação de constrangimento, como diz a própria Thaís, que se ela não vivesse num local, num mundo, numa sociedade que o nome dela, masculino, lhe causasse tanto constrangimento, tudo bem, mas como ela vive, existe a possibilidade para cidadãos travestis e transexuais de dizerem para o servidor público assim: eu quero ser chamado pelo meu nome social, e o meu nome social é tal. E o servidor público, veja bem, esse é um decreto que é estabelecido pelo poder municipal, pelo poder estadual, dizendo o seguinte: os serviços públicos têm que observar essa regra de respeitar a vontade desses cidadãos de serem chamados pelo nome social. Significa que aquele servidor que desobedecer isso, dizendo: eu só vou ler pelo RG ou qualquer coisa assim, ele está sujeito ao quê? Está sujeito a um processo administrativo disciplinar. Por quê? Porque ele não está cumprindo uma norma legal do município ou do Estado. Portanto, ele pode vir a ser advertido e todas aquelas penas previstas no respectivo Estatuto do Funcionário Público. De modo que fique bem claro que quando a gente se deparar com uma situação em que um aluno chega para o professor e fala: eu gostaria que o senhor me chamasse de Fabiana e não de Fábio, de Paula e não de Paulo, a prestação de serviço público, nesse caso, exige que a pessoa seja respeitada, e aí está sujeito às penalidades. Eu acho que esse é um avanço importante do ponto de vista legal. Eu gostaria também de falar a respeito da sua indagação, Cláudio, sobre diversidade, esses escaninhos, mas numa outra perspectiva. Eu acho que estrategicamente, como o Beto falou, falar que ele é gay ou que ele é lésbica, a gente estaria reproduzindo uma posição conservadora? Sim, mas a gente não pode abrir mão dessa conquista. Veja que o fenômeno de visibilidade massiva que transformou e que vem transformando o Brasil são as paradas gays. Foram elas que trouxeram a discussão para as televisões, para dentro de casa, e ela se tornou um evento cívico. Aí o que a gente vê?
a gente vê o próprio movimento, o próprio segmento dizendo: eu não vou mais na parada porque agora ela deixou de ser política, agora é comercial. Eu não vou na parada porque parece que estão com os peitos de fora. Eu não vou na parada porque todo mundo enche a cara, né? Este é um avanço, né? Então a gente tem que olhar a parada como um avanço civil, um espaço que está sendo ocupado, que hoje o poder público, a prefeitura, o Estado, a União Federal financiam essas manifestações massivas e que mostram cada vez mais temas e discussões ali trazidas. É claro que tem essa crítica, mas ela é menos importante do que o efeito geral que é trazido na parada. Vou dar um outro exemplo para vocês. Já ouviram o termo homoafetividade? Homoafetividade? Eu acho esse tema horroroso. Né? Por quê? Porque a gente nunca ouviu falar de heteroafetividade. Né? Só inventaram a heteroafetividade para reforçar a homoafetividade. E por quê? Porque parece que é um jeito de a gente aceitar os gays, aceitar as lésbicas. Desde que eles tenham afeto, né? Eu costumo brincar dizendo que esse homo é o homo do sabão em pó homo. A gente vai limpa o gay ali com um pouco de afeto, dizendo: agora vocês podem casar, vocês têm afeto. A gente só admite, né? Isso dizendo uma visão heteronormativa, heterossexual. A gente só admite aceitar os casais do mesmo sexo, né? Desde que eles se amem, né? Assim, a gente não faz essa exigência em relação ao mundo heteronormativo, né? Mas é preciso, para admitir, é um pedágio que os gays pagam, que as lésbicas pagam, né? Que as travestis. Para admitir, então vocês precisam amar, né? Que aí a gente aceita. Então, existe essa divergência do ponto de vista no próprio movimento social. Existem pessoas que dizem que defendem essa visão formalista, e enquanto que outros dizem que não, que é o meu caso. Não, eu não aceito. Eu acho que o importante é respeitar o indivíduo, seja ele gay, seja ele hétero, seja ele, respeitar a identidade de gênero dele, a orientação sexual dele ou dela, e a relação que ele vier a ter pouco importa. Se ele quer casar com um, quer casar com três, pouco importa. O que importa é o indivíduo e a sua especificidade, a sua nuance, a sua característica como ser humano e a sua sexualidade. E aí, a partir dessa perspectiva, esses escaninhos, eles tendem a se diluir, né? Porque a gente acha que o que é mais importante é o indivíduo e os seus desejos e a sua natureza. Mas enquanto isso, como disse o Beto, nós temos que estabelecer alguns marcos, né? E para isso é necessário viver ainda com essas divisões. Por fim, a sua pergunta: aonde encaminhar? A Defensoria Pública, né, estadual, ou seja, os advogados públicos do Estado, existe um setor lá que cuida só de casos relativos à diversidade sexual, a crimes de intolerância, né? Então, sendo necessária uma intervenção judicial, né, a gente sempre caminha para a Defensoria Pública nesse setor específico, que inclusive não fica lá no Fórum João Mendes, na Liberdade, ele fica na Rua Boa Vista. Eu não sei te dar o nome aqui, o número, mas com certeza na internet é fácil de achar. E existe também um projeto chamado Projeto Purpurina, que é desenvolvido pela Edith Modesto e que trabalha com adolescentes e jovens LGBT. E que eu acho que seria um caso também a se pensar, porque eles trabalham com inclusão e é um trabalho muito interessante, né, que é desenvolvido exatamente tendo em vista acolher e receber jovens e adolescentes. Obrigado. Ainda também a Neide, ela gostaria de falar. Ele tocou na questão do acervo, né? E aí foi uma coisa assim recente que aconteceu e então eu queria colocar. A gente recebeu, pelo menos é o único que eu conheço, que eu vi na biblioteca até hoje, um livro infantil com essa temática. Ceci?
Não, Titiritesa, não lembro direito o nome, é na última ou na penúltima emissão. Um livro muito bonito, é de uma editora espanhola que a gente tem recebido, são uns livros lindos, assim, a ilustração linda, capa dura, o formato lindo. Então é uma história assim, são duas princesas, as princesas se conhecem, e aí num determinado momento lá, né, percebem se gostam e tal, aí no casamento, né, resolvem que vão se casar, no casamento a mãe tem um desmaio, aquela coisa, né? Mas aí assim, é uma história bonita, e no fim as duas princesas vão embora assim, num cavalo branco, sabe? Bem legal. É linda a história. E a gente conheceu justamente, acho que essa semana passada, nós ficamos. E aí pegando a coisa ainda que ele estava colocando, de que o preconceito é uma construção, a gente conversando justamente por causa desse livro, eu conversando com uma amiga, né, sobre essa temática, que é uma coisa nova, né, então, nova assim, nova em termos de acervo que chega na biblioteca. Aí ela me contando, ela tem uma criança de 5 anos, aí diz que o ano passado, né, numa novela, uma cena assim de amor entre duas mulheres, e ela meio tensa porque a filhinha dela estava vendo, tal. Quando terminou, disse que ela perguntou assim: e aí, o que você pensa? Tá certo? Aí disse que a filhinha dela falou assim: ah, mamãe, se elas querem. Então assim, eu achei o máximo, né? Quer dizer, a gente constrói, a gente passa, né? Essa coisa do preconceito é realmente aprendido, né? E a criança não tem isso de censurar nada, né? Para ela, assim, mas se elas querem, não vão. Tem uma amiga minha contando a história do aniversário da filha. Estava a filha e a amiga e a outra brincando com as Barbies e fazia assim, assado no chão. Aí alguém perguntou: mas não está faltando o quê? Não, mamãe, elas são lésbicas. E continuaram assim, como se nada tivesse acontecido. Acho que essa coisa que traz do livro é muito importante. Quando a gente tiver a representação do corpo humano, dos livros que a gente tem acesso, é sempre um corpo branco e é um corpo modelar, né? Eu lembro que eu viajei uma vez para os Estados Unidos e eu vi um livro, eu trouxe para os meus sobrinhos, eles eram pequenos. Era um livro que tinha gordo, magro, baixo, alto, com pinto grande, com pinto pequeno, com peitão, com peitinho, com bundão, com bundinha, branco, japonês, amarelo. Então tinha uma quantidade, tudo pelado. Isso aí ia mudando, tudo pelado. Então assim, as pessoas conseguem se enxergar nisso. Porque o que a gente tem hoje? A gente tem hoje, mudando para as revistas, aqueles cabelos que não existem, né? Todos feitos com produção gráfica, as mulheres correndo como loucas para ter aquele cabelo, né? O Photoshop acabando com a autoestima das pessoas. Hoje na França você não pode, hoje na França é proibido você fazer manipulação de imagem para essas revistas, porque traz sofrimento psíquico, porque você não adequa, você não consegue enxergar teu corpo naquele corpo que não existe. Ou a Madonna com 50 e poucos anos, que tem as veias todas saltadas porque não tem massa muscular, quando ela aparece nas propagandas, ela não tem ruga, ela tem o braço todo torneado como uma menina de 16. Então, isso causa muito sofrimento. Então, pensar de que forma que a gente pode, nesse processo educativo, não tem coisa mais bonita, você está olhando e você conseguir se enxergar, né, naquele corpo. Meu corpo não é igual ao teu corpo, mas não significa que o teu corpo é melhor do que o meu, ou que o teu corpo é o certo e o meu corpo é o errado. Então, são coisas super simples e uma simples passada de folha de livro, né, com as crianças. Ou discutindo isso já ajuda, amplia, né, abre as perspectivas. Só uma respostinha para você, Beto. A Biblioteca Viriato, há um tempo atrás, fez um sarau fantástico de literatura queer, falando sobre a diversidade sexual, onde jovens fizeram uma mesa redonda, discutindo toda a violência que passam. Então, a preocupação também da Biblioteca Pública em relação à diversidade. Isso é bárbaro. Né? Bom, mais alguma questão? Pode. Então, pessoal, eu quero agradecer muito a presença de todos e de todas. Eu gostaria sempre de enfatizar que a gente tem sempre 3 preocupações com a biblioteca para além do acervo dos livros. A gente tem também a preocupação com a questão das ações culturais, que foi uma questão que acabou de ser descrita, né? Essa literatura fantástica aqui foi uma ação muito importante, porque não só o livro estava disponibilizado, mas os próprios autores foram à biblioteca
para poder falar sobre o livro. E uma questão que é muito importante, que veio na mesa, que a Thaís colocou, que eu achei legal, é esse trabalho que é feito então de leitura, né? A gente sabe que uma das nossas grandes preocupações é trabalhar com mediação de leitura. Então, essas são ações que são possíveis nas bibliotecas, né? A gente poder estar selecionando trechos, selecionando textos, onde a gente possa, então, convidar o público, e isso pode se tornar um objeto de mediação de leitura. A gente não pode esquecer também que as bibliotecas são espaços de preservação da memória. Então, acho que é muito importante a gente sempre ter em mente que a gente tem que lembrar que tudo que é produzido em relação, por exemplo, aos LGBT, também produz memória. E eu sei que, por exemplo, devem ter exposições fantásticas que podem rodar, por exemplo, no espaço das bibliotecas, principalmente as que têm a questão de ter exposição. Você quer falar disso? Não, é assim, é que eu passei no metrô outro dia, estava assim, Museu da Diversidade. O que é esse Museu da Diversidade? É sobre camiseta. Eu pensei, ué, o que é isso? A gente, na verdade, assim, a gente pré-inaugurou o Museu da Diversidade, ou seja, Centro Cultural de Estudos e Memória da Diversidade Sexual. Ele abriu provisoriamente por conta da parada com uma exposição, que é uma exposição que a gente fez junto com a Secretaria de Cultura do Estado, que chama Homofobia Fora de Moda, que é um concurso para estilistas, artistas, e a gente produziu umas camisetas. Exatamente. Que teve a segunda versão agora, mas ele fecha agora para reinaugurar provavelmente em novembro. Ele é um espaço justamente para a gente preservar e divulgar a memória da comunidade LGBT do Brasil. Né? E não tem um horário fixo, agora deixa passei lá, outra fechada, tá aberto. Não, agora está fechado. Ele fechou agora para reforma, porque ele vai se transformar num espaço Ele só tá como vitrine. Vai ser ali mesmo, vai ser ali no metrô. Ali vai ser um espaço expositivo dele, né? A gente vai fazer uma linha do tempo e vai ter exposições temporárias. Mas depois a gente tem outros espaços, vai ter biblioteca, enfim, e conservação de acesso. Então a gente tem essas três possibilidades, sempre lembrando, né? A preservação da memória. Pode ajudar nesse sentido, se vocês quiserem, por exemplo, levar essa exposição para as bibliotecas ou outro tipo de coisa, a gente está lá à disposição para fazer isso também. Maravilhoso. Então a gente tem aqui diferentes propostas, né? A gente pode anotar todas. E a partir dessas propostas elas podem virar ações, né? E podem virar atividades que venham preencher então a biblioteca com a questão da diversidade. Eu vou encerrar a mesa agradecendo. Posso falar? Só, assim, Cláudia, eu trabalho na coordenadoria, assessora da coordenadora do sistema de bibliotecas, né? A ideia de que essa palestra faz parte da coordenadoria, de ter várias ações inclusivas. E assim, em relação a acervo, se vocês puderem passar uma lista de livros para a gente. Interessante. Porque assim como a gente fez isso em relação ao Saraus, que foi um outro programa da coordenadoria, que é de trazer os saraus para acontecerem dentro da biblioteca e também com um acervo de literatura periférica. Então a gente pode fazer a mesma coisa, eu acho que combina, então se vocês puderem passar isso de acervo. E o que eu tinha pensado de propor para a Thaisinha é que a gente tem uma formação de mediação de leitura, os nossos funcionários, a gente está numa fase que os nossos próprios funcionários estão no curso de mediação de leitura, é de ver se vocês têm interesse, o pessoal seu participe. E eu acho que a ideia era, assim, uma sugestão que eu estou fazendo para você, assim, eu acho que ao invés só de ter um acervo lá, eu convido, acho que o que a gente deseja é que as nossas bibliotecas sejam espaços inclusivos. Então eu preferia que as pessoas fossem encaminhadas para as nossas bibliotecas do que vocês tivessem um acervo lá, que esse espaço é um espaço para todos. Obrigada. Mais alguém? Então, eu quero agradecer a presença de todos e todas, quero agradecer muitíssimo a presença de todos os palestrantes aqui. Eu quero agradecer a acolhida da Biblioteca Monteiro Lobato. Patrícia, muito obrigado. Né? E muito boa tarde para todo mundo.